Olá, bem-vindo ao canal Últimas Notícias do Corinthians. Se inscreva no nosso canal e acompanhe as notícias. Aqui você vai encontrar as últimas notícias do Timão. Todas as notícias trazemos em primeira mão, como contratações, especulações e sondagens em geral do nosso Corinthians. Beleza, vamos pro Corinthians. A gente falou da primeira quinzena de janeiro. O Corinthians estreia no Paulista no dia 15 de janeiro. Então, até lá, o torcedor vai se acostumando com as carinhas novas, inclusive com a do treinador, né? Quando escolheu o Fernando Lázaro, o Corinthians sabia que estava colocando um louco para comandar o time do bando. A história que minha mãe sempre contou foi essa, que a primeira palavra a sair ali foi uma tentativa de Corinthians, não é uma palavra fácil para a primeira palavra. Para que o bando fique apenas nas arquibancadas e dentro de campo o Corinthians seja um time de verdade, esse não é qualquer louco, é um louco estudado. Eu não sou fechado com uma ideia, eu me formei passando por várias experiências, fui aí estudando muito, mas o que eu acredito é que o sistema tem que servir a potencializar as características individuais dos atletas, é o que eu acredito e é isso que eu vejo. Eu não sou fixado por nenhum deles, eu olho o grupo que a gente tem e aí tento buscar formas que potencializem as características individuais. Lázaro tem só 41 anos de idade, é filho de Zé Maria, ídolo corintiano, e chegou ao clube como funcionário há mais de 2 décadas. Trabalhei realmente com o clube, né, e a maior parte do tempo aqui no clube permitiu trabalhar com grandes profissionais. Até estava olhando por curiosidade, desde que eu entrei no futebol, né, em 99, eu só não trabalhei com o Filipão de treinador de seleção, né. Trabalhei com o Vanderlei, trabalhei com o Parreira, trabalhei com o Leão, trabalhei com o Dunga, trabalhei com o Mano, trabalhei com o Tite. Tive boas experiências, assim, no geral, com grandes profissionais brasileiros e alguns de fora. Comandar o Corinthians é um baita desafio, mas não chega a ser exatamente uma novidade para o Fernando Lázaro. Ele assumiu o time em 2 oportunidades, depois da saída do Wagner Mancini em 2021 e após a demissão do Silvinho no começo do ano passado. 7 jogos e nenhuma derrota. Mas mesmo com esse retrospecto positivo, não custava nada pedir umas dicas para um cara que conhece muito bem o clube. Conversei bastante com o Tite aí em relação a até alguns conselhos aqui dessa nova etapa que eu estava assumindo e foi muito bom. A história do Fernando Lázaro com o Corinthians não é de hoje, mas esse é o capítulo mais importante, que seja também o mais vitorioso. O trabalho para isso já começou. A gente tem trabalhado bastante, então vai ser um ano de muito trabalho. E tá preparado para disputar as coisas que o Corinthians tem que disputar. No patamar que o Corinthians tem tido, o clube tem crescido novamente e retomado um processo de crescimento para estar disputando nos patamares que o clube, que cabe à grandeza do clube, e é isso que a gente vai buscar esse ano. Eu fico feliz com esse legado da Copa, embora o Lázaro já tivesse fechado até antes da gente ver o desfecho, né? Mas a gente não viu grandes campeoníssimos brilhando. A gente destaca o Scaloni, o grande campeão, nunca tinha exercido aquela função na seleção. Sim. Regragui, excelente trabalho também com o Marrocos, então tomara que esse seja um legado aí da Copa, porque a gente é meio viciado, né? Para assumir um clube grande tem que ser um multicampeão, super vitorioso. Tá aí o Fernando Lázaro. Mais isso, Não é? Metas para 2023, segundo o próprio Corinthians. Fernando Lázaro precisa chegar pelo menos na semifinal do Campeonato Paulista e na 7ª posição do Brasileirão, no mínimo. É possível? Possível. Mas... Metas tangíveis, então. Metas totalmente alcançáveis. O Corinthians tem um dos 7 melhores elencos do Brasil, acho que é possível. Mas tem que combinar com o mundo Corinthians, né? Que é... Eu ia falar isso. Que é assim... Como é que é essa história aí, Joana? Não, eu ia falar isso, que uma coisa é a meta do Corinthians, outra coisa é se a torcida vai ter paciência, assim, né? Se vai se contentar com uma semi de Paulista, com o 7º lugar no Brasileirão, tem uma pressão muito grande. Quando você traz um técnico jovem também, você não pode, o nível de cobrança tem que ser diferente. O Lázaro vem de uma formação muito interessante, moderna, né? Como analista de desempenho, tem grande influência do Tite na carreira dele, né? Quando ele deixa o Corinthians em 2016... ele vai trabalhar com o Tite na seleção brasileira e deixa o Tite na seleção brasileira para voltar ao Corinthians. E você vê que tem uma influência aí de seleção brasileira, que o Silvinho também era um treinador que estava em começo de carreira na seleção brasileira como auxiliar, aí deixou, foi para o Lyon, não foi bem no Lyon e foi para o Corinthians também como uma aposta.
Então não deixa de ser uma aposta também. Então o nível de cobrança tem que ser diferente. Aliás, eu tenho uma informação, Martim. O Fernando Lázaro, porque tinha muita cobrança, né? Quando o Fernando Lázaro vai ser apresentado oficialmente, vai dar entrevista coletiva, vai ser na quarta-feira. Ufa! Opa. Então já tá... Tô para confirmar o horário, mas ele será apresentado e vai falar pela primeira vez com todos os jornalistas na quarta-feira. Mas tem isso, né? O nível de paciência, o nível de cobrança tem que ser diferente. E eu acho que o Paulistão acaba sendo um grande teste, né, Martim? Sim. Dá tempo de você avaliar o trabalho, né? Tem um tempo aí para o começo da Libertadores, tem um tempo até abril. Eu senti muito da diretoria do Corinthians essa paciência de esperar o Paulista como um grande laboratório, até para formalizar outras contratações, porque o Corinthians só trouxe o Romero até agora, né? Quer dizer, só trouxe o Romero não, vamos lá. A grande aposta do Corinthians era no Maicon e no Yuri Alberto, que ainda não tá tudo certo, mas a diretoria acredita que o final vai ser feliz. E é um investimento gigantesco, né? Mas se você for olhar o elenco tá mais apertadinho. Vai precisar de contratações aí pontuais se quiser, de fato, disputar Libertadores, fazer frente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Paulistão é um teste para o Fernando Lázaro e eu acho que a paciência, assim, da torcida, que quer ver título, quer ver o Corinthians ali disputando, eu acho que ela vai até o Paulista. Não sei se tem esse entendimento que dá para, tudo bem, sétimo no Brasileiro, semi no Paulista, oitavas de final na Libertadores. Eu não consigo ver assim um time com a grandeza do Corinthians, Martim. Eu também não. No ano passado o Silvinho caiu, se não me engano, na terceira rodada do Campeonato Paulista. Já tinha um passivo ali com a torcida, no final do ano, uma certa falta de paciência, na minha avaliação até injustificada, assim, um pouco exagerada. Tomara Sim. que todo mundo, né, diretoria, torcida, tenha mais paciência com o Fernando Lázaro, que parece ser um cara super promissor, né? Assim, todas as referências que se tem sobre ele são ótimas. Identificação já tem, inclusive de casa. Total filho do Zé. Falando no Silvinho, ele agora é o responsável por tentar levar a Albânia à Eurocopa de 2024. Treinador de seleção, Treinador de seleção com Doriva como auxiliar e Pablo Zabaleta, o argentino que jogava no Manchester City. Comissão técnica eclética. Que coisa, hein, rapaz? Silvinho, tá aí. Vamos pro São Paulo? O tema continua sendo carinhas novas, né? Aliás, a essa época do ano surge um monte de carinhas. Algumas não tão novas, como lembrou a Joana. A gente fala do Corinthians e os esforços estavam concentrados na permanência, certo, Jô? Exatamente, permanência. E Yuri Alberto ainda estão